falar, quando eu quiser. Bom, gente, meu nome é Rafaela. Hoje estou na segunda aula para vocês. Então, vamos. Primeira aula, se não me engano, é de História. E aí, o que tá acontecendo? Tá tudo bem? Mais ou menos. A gente tá meio perdido por aqui, entendeu? A gente precisa chegar no Hotel Cambridge. Vê se você conhece esse endereço aqui, ó, por favor. Você pega essa rua aqui, depois do caminhão ali, vira à direita. Aí depois tem um posto de gasolina, vocês perguntam ali que todo mundo conhece. Fica com esse cartãozinho pra você aí. Isso daí é o ingresso do show que a gente vai estar fazendo. Se você der uma melhoradinha, estiver disposta pra ir, ver se aparece. Uma ótima ideia. Tá ok? Muda meu Obrigado, dia. viu? Bom, gente, primeira aula é de Física. Estudantes da primeira série do ensino médio. Agora eu me chamo Naomi, é um prazer estar aqui com vocês. E agora a gente vai ter aula com o professor Ideu Franco. Ao final da aula dele, o chat vai estar aberto para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Para saber um pouco mais da nossa programação, acesse o site do Centro de Mídias para ficar por dentro do que tem na aula. Mas ela é toda linda, leve, senta e quer mais que você. Algo que vocês estão acompanhando pela TV, eu tenho a oportunidade de fazer isso, porque como alguns colegas professores estão acompanhando aí, eu estou usando a minha TV como quadro. Hoje a gente consegue fazer coisas muito bacanas de dentro de casa. E transmissões ao vivo são a especialidade desta casa. Essa blusa que você está vendo aqui, se você olhar nas minhas redes sociais, vai me ver sempre com ela. Hashtag Q24F. Q de quase, 24 horas de física. Há 4 anos, esse ano vai ser a 5ª edição. No dia 15 de outubro, dia do professor, eu faço uma live pelo meu canal no YouTube, o Física Marginal, com 23 horas, 56 minutos e 4 segundos de duração. São quase 24 horas falando sobre educação, falando sobre física, falando sobre ciência. Em alguns momentos sozinho, em alguns momentos entrevistando alguns colegas, tanto da ciência quanto da educação de diversas áreas. Então, trabalhar com tecnologia e fazer transmissões ao vivo e usando o que a gente tem à mão, ou seja, é aquela fala do Cortella que é tão famosa, fazer o melhor possível com as condições que a gente tem, até que tenha condições de fazer melhor. É exatamente esse momento que todos nós estamos vivendo. Minha família aqui em casa, parte da minha família que está no Ceará, você que está assistindo aí de casa, aluno e professor. A gente está vivendo uma situação diferente, mas temos opções de ainda assim nos qualificarmos, continuar aprendendo. E é isso que a gente está fazendo aqui, através do apoio do Centro de Mídias de São Paulo. Agradeço demais ao convite e nos próximos, agora já 42 minutos que eu tenho com vocês, a gente tem que ser bem Caxias com horário. Professor é Caxias com horário, professor de Física então nem se fala. De 8 às 8h45, a nossa primeira aula aqui de Física, especificamente de Eletricidade. O título da aula, como foi divulgado, o que é necessário para acender uma lâmpada. E talvez olhando assim para o título, você fique pensando que a gente vai, talvez, vamos ajeitar aqui o slide, você fique pensando que talvez a gente vá brincar um pouquinho só, falar sobre especificamente o que é que precisa para apertar o botão e acender uma lâmpada. E claro que não é esse o objetivo, a ideia é falar sobre princípios básicos de eletricidade, especificamente da primeira parte da eletricidade que se chama eletrostática. E aí eu já queria deixar aqui 2 dicas. Ao final dessa aula, tanto os colegas professores quanto os alunos que estiverem assistindo podem acessar um formulário Google onde eu coloquei 10 questões de avaliação, mas entendo que é o objetivo. É a primeira vez que a gente está se falando, então eu posso continuar contribuindo contigo, porque a internet hoje permite isso. A gente consegue estar próximo mesmo estando à distância. Então, agora, se você acessar, por exemplo, o Instagram Física Marginal, lá na bio tem um link.
é o mesmo link para onde leva esse QR Code. Se você estiver assistindo pela TV, pode acessar aí com o teu celular, que vai direto para um formulário. Eu escolhi 10 questões com 3 objetivos, Um é saber de fato se a gente conseguiu aprender alguma coisa com essa aula, o outro é eu conseguir ficar com contato com você, e o outro é eu conseguir, desde depois que essa aula acabe, mesmo depois das 8h45, eu te fornecer algum material de ajuda. Então, quem quiser pode acessar pelas redes sociais. E os colegas professores podem me encontrar aí também pelo LinkedIn, por exemplo, que é a rede social profissional, ok? Mas vamos lá então. O que é necessário para acender uma lâmpada? E aí eu já fiz esse exercício tanto em palestra, quanto em oficina de formação de professores, quanto em sala de aula. E aí então faço um brainstorm com a turma que estiver presente. O que você acha que é necessário para acender uma lâmpada? E a gente recebe uma lista de respostas as mais diversas. As pessoas vão falar, primeiro, tem sempre um engraçado na turma e ele vai dizer, óbvio que precisa de uma lâmpada. Confere, para acender uma lâmpada, começa precisando de uma lâmpada, mas precisa de mais. E aí eu já ouvi as listas as mais diversas. De cara as pessoas falam que precisam de lâmpada, que precisa de fio, que precisa de tomada. Aí quando alguém escuta tomada, pensa em pode ser pilha, pode ser bateria. Alguém diz que precisa de plug, alguém diz que precisa de interruptor. Estou com o interruptor aqui do lado e foi proposital para formar o layout. Precisa do interruptor para acender ou para apagar a lâmpada. Aí alguém vai dizer que precisa de energia, tem gente que diz que precisa de calor. Faz 2 meses que eu estou morando em Recife, então ainda estou me acostumando com os termos daqui. Numa turma aqui, alguém falou, precisa da CELP. E eu demorei para cair a ficha do que era a CELP, porque lá no Ceará a gente tinha a COELCE, eu não sei como é que chama em São Paulo, vocês vão colocar para mim aqui no aplicativo, eu vou acompanhando aqui e depois eu vou interagir com vocês por aqui. E a CELP é a Companhia de Energia Elétrica do Pernambuco, então precisa da Companhia de Energia Elétrica. E aí as pessoas vão desenvolvendo um brainstorm, uma lista com as mais diversas coisas que se imaginam do que é necessário para acender uma lâmpada. Agora, a primeira coisa que eu queria que você ficasse ligado. Uma lâmpada é um objeto emissor de luz. Luz é energia luminosa. E eu queria que você passasse essa aula inteira com uma frase na cabeça. A energia não se cria, ela sempre se transforma. Então, para que agora eu tenha energia luminosa, antes eu precisava de algum tipo de energia. Então, vamos ficar com essa ideia na cabeça. E aí, quando se fala de energia, principalmente quando se está em casa, então você acaba pensando, tá, eu tenho uma lâmpada, essa lâmpada vai estar ligada com fios em um plug, e eu vou colocar esse plug na tomada, e fim. E assim eu consigo fazer uma lâmpada acender. E aí, então, a pessoa associa muito a tomada com a ideia de energia. Agora, energia elétrica, no caso. Até porque existe o risco de choque elétrico. Então, quem tem ou quem já teve criança pequena, bebê em casa, sempre tem o cuidado com as tomadas para não causarem risco. Então, acaba associando a tomada com energia elétrica. Mas aí a gente pode pensar uns substitutos. Você pode pensar numa pilha, como, por exemplo, uma pilha comum que você usa num passador de slide como esse que eu estou usando, ou então no controle da televisão. Você pode pensar até numa bateria, como se faz, por exemplo, em bateria de carro. E aí, então, as pessoas associam a tomada, a pilha e a bateria como fontes de energia. Como fontes de energia. E aí, então, isso é necessário para acender uma lâmpada? Partindo da ideia de que a energia não se cria, ela se transforma. Então, a energia luminosa que é emitida pela luz, ela tem que ter sido resultado da transformação de algum tipo de energia prévia. Então, se a gente pensar, por exemplo, na energia elétrica que nós recebemos em casa, tu consegue reconhecer o que é que mostra nessa imagem. E aí, então, para ir esclarecendo, para a gente utilizar imagens assim em transmissões, a gente precisa fazer busca em imagem que tenham direitos de uso permitido.
que sejam de licença free, para que a gente possa usar. Apesar de que o vídeo depois eu vou deixar postado lá no YouTube, o pessoal vai deixar disponibilizado aqui, mas não tem monetização. Então é utilização para educação free, mas só para os colegas que estão assistindo a gente já ir trocando uma ideia. Então aqui a gente está vendo uma imagem da barragem, como se diz, da represa de uma usina hidrelétrica. Então repara, a usina acontece aqui embaixo, é esse prédio que você está vendo aqui. Então não sei se desse tamanho dá para ver, mas isso aqui é um prédio. Aqui em cima você tem a barragem e lá no alto você tem a água represada. E a gente sabe, tem um ditado que diz, quanto mais alto, maior a queda. Então imagina que, sei lá, por um acaso meu tablet caísse da minha mão. Dessa altura que eu tô, que eu sou um camarada dos mais baixos, talvez eu ainda tivesse tempo de pegar e não fosse uma queda tão impactante no chão. Mas de quanto mais alto ele cai, maior o barulho que vai fazer no final, quando impactar com o chão, maior o estrago que vai fazer também. Se cai no dedão do meu pé, nossa, é uma dor. Então, quanto mais alto, pior a queda, porque quanto mais alto, mais energia armazenada. E essa energia, ela tem nome. Quando a água desce, e agora a gente já se colocou numa outra fotografia, como se estivesse em cima da parede, tudo bem? Aqui a gente estava olhando de frente. Agora imagine que a gente está lá em cima e a gente consegue ver essa água escorrendo. Então, quando essa água escorre, ela chega lá embaixo em altíssima velocidade. Então, é energia mecânica. A gente tem energia que estava armazenada no formato de potencial gravitacional, tudo bem? Energia potencial gravitacional. Potencial que estava guardado com a água, que estava acumulada quietinha lá em cima na barragem. E gravitacional, porque tem a ver com a queda. E vai se transformar em energia cinética, que é a energia do movimento, que tem a ver com a velocidade das águas quando chegam lá embaixo, e que depois vai vir se transformar em energia elétrica aqui em casa, por exemplo, e aí na sua casa, para você poder estar assistindo a essa aula. Existem outras maneiras de transformar energia, algum tipo de energia, em energia elétrica. É muito costumeiro, não sei como é que funciona em São Paulo em termos de parque eólico, mas no Nordeste começaram a ser instalados nas últimas 2 décadas vários parques eólicos. Então, no caminho, por exemplo, de Pernambuco para o Ceará, a gente vê vários. Na entrada do Ceará, existem vários parques eólicos, que são esses aerogeradores, os chamados cataventos, é assim que a gente fala quando é criança. E olha como esse nome é importante, catavento. A energia de movimento do vento acaba se transformando em energia elétrica. O movimento do vento a gente chama de energia eólica. Então a energia não se cria, a energia se transforma. Existe um outro formato, e esse que tem a ver com luz. Então aqui a gente está vendo uma casa, no telhado da casa a gente tem células, muita gente chama de células solares, mas isso, as palavras são importantes, tá? Vai acabar te dando a sensação de que só funciona com a luz do sol. O nome mais correto, ou cientificamente mais significativo, seria células fotovoltaicas. Foto significa luz, voltaico tem a ver com volt, com voltagem, com tensão elétrica, com energia elétrica. Então, o nome já explica. Você transforma energia luminosa, nesse caso, energia da luz solar, em energia elétrica. Então, existem várias maneiras de você provocar a transformação de energia. A gente começou falando, por exemplo, das pilhas. Podem ser pilhas comuns como essa ou baterias. Eu não sei se você já viu, por exemplo, relógios assim. Às vezes o relógio para de funcionar, você vai ao relojoeiro, e essa eu sei bem porque o meu pai é relojoeiro, então eu cresci na relojoaria do meu pai, e aí então o relógio parou, você testa se é a bateria. Ah, ficou sem bateria. Um relógio como esses então, que tem ponteiro, que tem digital, ele acaba funcionando com a bateria. O que é que essas pilhas e essas baterias, que a gente que tem criança em casa também toma muito cuidado, tem que deixar fora do alcance de criança. Você não pode nem, por exemplo, e aí saem os elementos químicos que estão lá. Essas pilhas e baterias são baseadas em energia química.
as reações químicas que transformam energia química em energia elétrica. Então, primeira lição da aula de hoje. Se uma lâmpada emite luz, energia luminosa, mas se a energia não se cria, se transforma, a primeira coisa que a gente precisa de algum tipo de energia para transformar em energia luminosa. Então, no checklist do que é necessário para acender uma lâmpada, começa algum tipo de energia que venha a se transformar em energia luminosa. Vale a pena comentar, por exemplo, que já existem sistemas em academia, que você pode estar pedalando na bicicleta, correndo na esteira, e aquele seu movimento vai ser utilizado para transformar aquela energia mecânica em energia elétrica para o funcionamento da própria academia. Existem alguns tipos de lanterna, eu não sei se você já viu essa, que são lanternas sem pilha. Então você pega a lanterna e aí aperta um botão, chacoalha a lanterna e ela funciona durante bastante tempo. Quando ela para de funcionar, você vai lá, chacoalha ela de novo e ela funciona durante mais um tempo. Você está transformando a energia de movimento em energia elétrica. Mas é sempre necessário que haja algum tipo de energia para se transformar em energia elétrica. E aí agora vamos avançar um pouco nessa história. Quando a gente olha então para a rede de distribuição de energia elétrica, e aí então nós temos, e aí vê que aqui é uma foto que essa eu escolhi bem, é uma foto em perspectiva que mostra lá distante no horizonte quilômetros e quilômetros de fios e de postes. Então você imagina que a maneira que tem de levar energia elétrica para a sua casa é a partir de uma usina hidrelétrica, que às vezes está em outro estado, a quilômetros de distância. E aí, então, a primeira pergunta que vem na cabeça da gente, diante dessa história que a gente está contando, o que é que os fios da rede de distribuição de energia elétrica, o que é que eles conduzem? E aí, muita gente acaba tendo até tendência a responder, ai, Delfrânio, eles conduzem energia elétrica. Mas vejam nos livros e começa que está ao nosso redor. Veja só. Já mostrei até aqui. Átomo talvez na escola, mas deixa eu te contar um segredo. Átomo, na verdade, existe com dois tipos de partícula. Você tem partículas eletricamente neutras, os nêutrons, e você tem partículas eletrizadas positivamente, os prótons. Em redor desse núcleo, você tem várias outras partículas que ficam orbitando em torno desse núcleo, assim como a Lua orbita em torno da Terra. Então é como se a Terra fosse o núcleo de um átomo e como se a Lua fosse o elétron de um átomo. Só que normalmente, tirando o átomo de hidrogênio, que só tem um elétron na eletrosfera, todos os outros átomos da tabela periódica têm vários elétrons. E aí a gente aprende que esses elétrons, algumas mais próximas do núcleo e outras mais afastadas. E aí vamos pensar numa coisa que é básica de eletricidade, que é básica de física e que a gente fala até no nosso cotidiano. Sabe aquela frase que diz, os opostos se atraem? Quando você fala que os opostos se atraem, você está fazendo uma referência à eletricidade, dizendo que uma carga elétrica positiva e uma carga elétrica negativa exercem força elétrica de atração uma sobre a outra. Olha essa frase, se atraem, quer dizer, um atrai o outro e o outro atrai o um. O positivo exerce força sobre o negativo e o negativo reage exercendo força sobre o positivo.
Agora, uma coisa que se sabe também, e até do nosso cotidiano, que essa força de atração, ela muda com a distância. É como amizade. Quando se fala de amizade, a gente diz, porque aí eu mudei de estado e aí perdi o contato. E aí meio que a amizade se perdeu. Fulano é aquele meu amigo que a gente pode passar 10 anos sem se ver, mas quando se encontra é como se tivesse se falado ontem. O que é que deixa a gente impressionado nisso? Porque é senso comum que a interação ela é facilitada quando os corpos estão próximos. Então, quando eu tenho elétrons negativos próximos aos núcleos positivos, eu tenho muita atração elétrica. Isso quer dizer que esse elétron está muito preso no núcleo. Ao contrário, quando eu tenho um elétron mais afastado, então a atração elétrica é menor. E acaba que em alguns materiais, elétrons conseguem se soltar quase que espontaneamente. E esses elétrons passam a se chamar elétrons livres. Alguns materiais soltam elétrons que se tornam livres. E essa é uma das coisas mais espetaculares que existe na natureza. Quando a gente fala o que é necessário para acender uma lâmpada, e aí certamente a gente precisa de fios, e aí quando a gente fala desses fios, repara, se você já trabalhou com algum fio, fazendo alguma instalação, ou se você já viu algum eletricista fazer isso, e é sempre importante recomendar que é preciso deixar quem entende trabalhar com eletricidade, porque é sempre um risco devido à quantidade de energia envolvida, você sabe que fio mesmo não é isso que você vê. Fio é o que está escondido por dentro. Então, nós sabemos que essa borrachinha ou esse plástico em redor, ele é necessário, porque é ele que isola a gente de um choque elétrico. Mas, ao contrário, se você entra em contato com um fio exposto, ali pode ter corrente elétrica que vai acabar atravessando seu corpo e a gente diz que você sofreu um choque elétrico. Então, vamos organizar a linguagem. O que eu estou te dizendo é que o fio é condutor, enquanto que essa cobertura ao redor, ela é isolante. Agora, fio condutor é um fio que conduz o quê? E aí vamos pensar como é importante o conceito de elétron livre. Os metais, como os dos fios condutores elétricos, eles possuem átomos que têm elétrons livres. O tamanho do átomo facilita que pelo menos um elétron se largue do átomo, se livre do átomo. Então, sempre que pensar em um material condutor de eletricidade, como um fio, imagine ali vários átomos, e a gente aprende como o átomo é pequeno e como tem muitos átomos num objeto. Imagina que cada átomo do metal largue um elétron livre. Então, a quantidade de átomos que houver é a quantidade de elétrons livres que haverá. Se o átomo é muito pequeno, o elétron é muito mais. Se tem muitos átomos num fio, tem a igual quantidade de elétrons livres. Então, o que é um material condutor? É um material que possui elétrons livres. E aí já vai formando uma ideia na tua cabeça. Se eles são livres para se movimentar. E é onde a gente vai chegar. E isso diferencia os materiais isolantes, como a borrachinha que fica em redor. Isolante significa que não conduz porque não possui elétrons livres. Então aqui tem um conceito importante para a gente. E aí, quando eu falo de o que é necessário para acender uma lâmpada, eu vou mostrar uma lâmpada que a gente nem encontra mais no mercado para comprar, que são as lâmpadas incandescentes, porque havia muito gasto de energia e de dinheiro mesmo com essas lâmpadas. Na segunda aula eu vou falar sobre isso, sobre o gasto de energia. Mas hoje eu queria focar em quê? A gente sempre vai falar das lâmpadas incandescentes, porque as atuais gerações de professores de física que estão atuando cresceram no mundo das lâmpadas incandescentes. Então, sabe aquela coisa da relação emocional? As lâmpadas incandescentes sempre vão estar presentes nas aulas de física. E o que é que eu queria que você prestasse atenção? Se você vai manipular uma lâmpada, então imagina que você fosse trocar uma lâmpada incandescente. A gente sabe que não pode tocar na rosquinha da lâmpada. É metal, é condutor. Se tocar ali, leva choque.
E agora vamos ampliar o conceito. É condutor porque possuem elétrons livres. No interior da lâmpada, a gente chamava essas lâmpadas de lâmpadas de cabelinho. Eu não sei se muda de região para região, mas por quê? Porque se a lâmpada apagasse e não acendesse mais, a gente dizia, a lâmpada queimou. Aí o meu pai, que hoje conserta relógio, quando eu era criança, ele tinha mercearia, tinha mercadinho, então vendia lâmpada incandescente. E quando alguém chegava com a lâmpada, e aí dizia, olha, seu François, a lâmpada está queimada. Pegava e olhava, possui elétrons livres. Então eu queria focar agora nessa história de elétron. E aí vamos conversar sobre elétron livre de metal. E Delfrânio bate, você percebe que é uma placa. Mas se você coloca de perfil de lado, ela vai ficar parecendo uma haste. Então isso aqui na verdade são, ok? O que acontece se a gente tivesse a possibilidade de pegar um elétron, imagina que eu tivesse um elétron livre aqui no meu bolso e eu conseguisse colocar ele aqui em repouso entre as placas. Sabe o que iria acontecer? Nada. Agora, vamos modificar um pouquinho esse sistema. E se as placas estivessem eletrizadas? Imagina que eu tenho uma placa eletrizada positivamente. Imagina que eu tenho uma placa eletrizada negativamente. E agora vamos colocar aquele elétron livre ali no meio de novo. O que é que nós sabemos? Os opostos se atraem. Então, a placa positiva vai exercer uma força de atração sobre esse elétron. Agora, a gente também sabe que cargas de mesmo sinal se repelem. Então, existe uma outra força, que é a força de repulsão da placa negativa sobre esse elétron. Então, resultante. E a gente chamaria, então, de força elétrica. Agora, pensa comigo. Vamos lá nas leis de Newton na mecânica. O que está em repouso tem tendência a permanecer em repouso, a não ser que uma força atue sobre ele. E uma força produz movimento. Então imagina que você tenha um elétron livre solto entre dois polos elétricos. Todos eles entrariam em movimento, porque estão sendo igualmente atraídos pela placa positiva, igualmente repelidos pela placa negativa. Então, a força elétrica sobre eles faria com que eles se movimentassem. Agora vai linkando as coisas. Então, a gente aprendeu que para acender uma lâmpada é necessário um tipo de energia para transformar em elétrica. Ok. Aí depois a gente viu que os materiais são feitos de átomos, que alguns deles conseguem soltar elétrons livres. E agora eu estou vendo que eu posso colocar elétrons livres em movimento. Basta que eu exerça uma força sobre eles. E tudo que tem movimento tem energia. Lembra do que eu falei no início? Se um objeto cai, ele entra em movimento e chega com velocidade no chão. Bater palmas. Se você bate palmas, daqui a pouco você vai estar com as mãos ardendo. Esquenta, às vezes dói, produz barulho. Ora, esquentar as mãos, energia térmica, calor. Palma produz som, barulho, energia sonora. Mas para isso é preciso bater as mãos. Então já dá para associar ao movimento de elétrons livres um tipo de energia. Energia de elétron. Energia de elétron que a gente pode chamar de energia elétrica. Ok? Agora, pensando nisso, vamos passar para mais uma fase, então, dessa sequência, dessa história. Nós começamos
imaginando que para acender uma lâmpada, a primeira coisa que a gente precisa é plugar essa lâmpada numa tomada, ou plugar ela numa pilha, ou plugar ela numa bateria. São os chamados geradores elétricos. Isso é uma coisa que a gente faz muito hoje em dia, porque a gente nunca quer que falte bateria no celular, e aí a gente vive procurando uma tomada. O meu, por exemplo, está ligado aqui agora, porque é com ele que eu estou fazendo essa transmissão aí para ti. Aí vem a pergunta, o que que os geradores elétricos geram? Eles são geradores de quê? E esta parte da física que estuda os fenômenos elétricos. Então não existe gerador de eletricidade. E aí então alguém arrisca uma resposta. Então não é um gerador de eletricidade, é um gerador de energia elétrica. Qual foi a primeira coisa que a gente comentou aqui na aula? Não existe maneira de gerar energia. Você só pode transformar um tipo de energia no outro. Então, no máximo que a gente poderia dizer é que geradores elétricos são transformadores de energia. Aí tá valendo. Eu tenho uma pilha, uma bateria que transforma energia química em elétrica. Eu tenho um aerogerador que transforma energia eólica, energia cinética do movimento do vento em elétrica. Eu tenho uma fotocélula que transforma energia luminosa do sol em energia elétrica. Então, transformadores de energia. Mas por que o nome geradores elétricos? O que é que eles geram? E a gente precisa conversar um pouco sobre isso. E aí eu vou voltar naquele exemplo que a gente estava antes, das nossas placas eletrizadas, os elétrons livres recebendo ação de força, de atração e de repulsão, e por isso entrando em movimento. E não é um movimento qualquer. Repara que todos eles entram em movimento para o mesmo sentido. A gente chama um fluxo ordenado de elétrons. É o que a gente vai chamar de corrente de elétrons. Olha as palavras, corrente elétrica. Mas veja, tudo isso só aconteceu porque a gente tinha uma placa e uma placa na cabeça, ele tem um... Se você faz com que a placa toque negativo, ela vai se eletrizar negativamente. A mesma coisa aconteceria se eu estivesse usando uma pilha, a mesma coisa aconteceria se eu estivesse usando uma tomada. E aí agora vamos falar de tomada. Eu sei que as tomadas em São Paulo são de 110 volts, mas aqui, por exemplo, em Pernambuco ou lá no Ceará, são de 220 volts. Então vamos ficar com esse exemplo 220 volts na cabeça, até para variar um pouquinho do que tu está acostumado a ouvir nas tuas aulas. Então 220 volts. O que é que significa dizer, eu tenho uma tomada de 220 volts? 220 volts tem a ver com os dois polos da tomada. Uma tomada precisa ter no mínimo 2 buraquinhos. Tudo em eletricidade precisa de pelo menos 2 polos. O positivo e o negativo. A gente diz que um polo é como se tivesse 0 volt e o outro polo 220, o que dá uma diferença entre eles de 220 volts. Então, dizer que uma tomada tem 220 volts é dizer que entre um polo e outro existe uma diferença de 220. E repara que esses valores eles são arbitrários, tá? Eu falei como se um deles fosse 0. É porque fica fácil de explicar. Um é 0, o outro é 220. Mas eu poderia dizer 1 e 221. Eu poderia dizer 1000 e 1220. Eu poderia dizer x e x mais 220. Contanto que eu estou querendo expressar o valor de um dos polos, o valor do outro polo e a diferença entre esses potenciais. Repara que existe uma diferença de potencial entre as placas. E é essa diferença de potencial
que vai fazer então com que haja repulsão, atração, os elétrons livres entrem em movimento, formando a corrente elétrica. Essa corrente elétrica que representa a energia dos elétrons em movimento. E a energia que eu preciso para transformar a energia luminosa na lâmpada. Percebe o fio que a gente está construindo? Então, repara, quando a gente fala que a placa fica eletrizada com 220 volts, é porque todos os pontos da placa têm o mesmo potencial 220 volts. O mesmo vale para a placa de menor potencial. Então, nós temos uma placa com maior potencial elétrico, uma placa com menor potencial elétrico. Já dá para reparar que existe um movimento ordenado. Os elétrons livres se movimentam do menor para o maior potencial, porque o menor potencial a gente sempre se refere ao polo negativo e o maior potencial ao polo positivo. Então, veja bem, o que é que os geradores geram? Os geradores geram diferenças de potencial. Raciocina comigo. Se para colocar um aparelho para funcionar, você precisa de energia elétrica. Se a energia elétrica vem do movimento dos elétrons livres, o movimento dos elétrons livres é a corrente. E se para ter essa corrente você precisa de diferença de potencial, quem te dá essa diferença de potencial é a tomada, é a pilha, é a bateria. Queria que você fizesse um exercício de pensamento comigo. Imagina o controle da TV. Cadê o controle da minha TV? Imagina o controle da TV. E aí, todo dia eu chego aqui, aciono o controle e ligo a TV. E aí, escolho o canal. E aí, regulo o volume e aí, programo para desligar. E aí, no outro dia eu faço isso de novo, e no outro dia eu faço isso de novo, e todo dia eu estou acostumado a fazer isso. Um dia você chega, aperta o botão, a televisão não liga. E aí, qual é a reação comum que a gente tem? Me diz aí se eu estou errado, se é diferente aí com vocês. Mas normalmente a gente faz assim, aperta o botão forte. Se não funcionar, dá uma pancadinha no controle. Se não funcionar, tira a tampa e roda as pilhas. Testa de novo. Se não funcionar, tira a pilha do controle e aí esquenta ela na calça. Quando nada disso funciona, aí então a pessoa se convence que a pilha acabou. E aí então vai atrás de comprar uma outra pilha. E aí você vai no local, compra a pilha, que é uma embalagem de papelão com um plástico na frente e as pilhas vêm lacradas. Você chega em casa, aperta o plástico, rasga o papelão, tira a pilha, coloca no controle, imediatamente ele volta a funcionar. Eu queria que você ficasse antenado nisso. Você não precisa apertar um botão na pilha para ela fazer o controle funcionar. Você não precisa agitar a pilha, não precisa digitar um código, não precisa ligar para a operadora para habilitar. Assim também é com a bateria, assim também é com a tomada. Você chega e ela está disponível para gerar para você diferença de potencial. É uma condição permanente dos geradores. Então, quando falar diferença de potencial, imagine o 0 volts de um lado, imagine o 220 volts do outro, imagine um polo negativo e um polo positivo e os elétrons livres que estão ali no meio andando. E é exatamente o que acontece com os aparelhos elétricos. Agora, isso é uma coisa que a gente vê na natureza. Quando você tem uma descarga de raio, o que você está vendo é uma descarga elétrica. O que você está vendo são elétrons e ali também íons, porque a gente agora não está falando de um fio de metal sólido, a gente está falando dos gases da atmosfera, mas vamos ficar focado nos elétrons, vai. Você está vendo uma corrente elétrica ali, que pode ser de cima para baixo ou de baixo para cima. Depende se a nuvem está com maior ou menor potencial em relação ao solo, mas é um exemplo de descarga elétrica. Agora, queria que você desse uma olhada nesse vídeo. Esse vídeo eu peguei emprestado lá do YouTube, do canal chamado Vida em Silício. Peguei um pedacinho dele, tirei o som, só para você ver uma experiência que a gente faz no laboratório, para enxergar o que acontece ao redor das placas eletrizadas. Aqui você tem um parafuso ligado a um fio, outro parafuso ligado a outro fio, representando as duas placas, os polos elétricos. Tem óleo dentro dessa bacia e foi colocada sementes. Repara que quando é ligada a corrente elétrica e você tem os dois polos eletrizados, as sementes começam a se movimentar. Significa dizer
que o espaço ao redor dos polos, das placas que estão eletrizadas, ele fica diferente. Então, existe alguma influência no espaço a partir das cargas elétricas. Essa influência é o que a gente chama de campo elétrico. E é o que a gente faz a gente entender, por que é que as forças elétricas conseguem atuar à distância. Imagina comigo, a gente está acostumado a exercer força, eu posso empurrar ou puxar objetos, mas para isso eu preciso tocar neles. E aí você tem uma força na natureza, como a força elétrica, que diz simplesmente, eu consigo, cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem à distância. Mas isso acontece por quê? Porque o espaço é influenciado pelo campo elétrico. Então, quando você olha ao redor das placas, imagine que o espaço entre as placas está preenchido por campo elétrico. São linhas que saem de uma placa e entram na outra. Dessa maneira, qual é a sequência? Nós temos um gerador elétrico que gera diferença de potencial nas placas, que faz com que surja um campo elétrico que preenche esse espaço. Quando existem cargas livres dentro desse espaço de influência, dentro do campo elétrico, surge a força elétrica, então nós temos uma sequência. Para acender uma lâmpada, o que é que nós precisamos? Nós precisamos que haja elétrons livres, porque são eles que vão se movimentar e ter energia elétrica que vai se transformar em energia luminosa na lâmpada. E olha, eu podia ter colocado o título dessa aula com muito barulho também, né? Então é energia elétrica transformando em energia cinética e energia sonora. Então eu vou ter sempre a necessidade de ter elétrons livres para que eu os coloque em movimento. Isso é o que tem a ver com a energia elétrica. Agora, esses elétrons livres têm energia porque entram em movimento, formando a chamada corrente elétrica. É necessário que haja campo elétrico no espaço. E esse campo elétrico na região surge a partir de uma diferença de potencial. Então, é meme hoje em dia, o desespero dessa geração é ver a bateria acabar. A gente fala, eita, eu preciso de um carregador, preciso de um carregador portátil, preciso de uma tomada, porque a minha bateria está acabando. Ora, bateria acabando significa eu vou ficar sem DDP. Sem DDP não tem campo elétrico, sem campo elétrico não tem força elétrica, sem força elétrica não tem corrente elétrica, sem corrente elétrica não tem energia elétrica, porque os elétrons livres, apesar de livres, não se movimentam. Quando um corpo está eletrizado, a carga dele sempre vem de muitos elétrons livres. Vários elétrons. A corrente elétrica é o resultado de muitos elétrons livres atravessando o fio num certo tempo. Isso é a corrente elétrica. E essa corrente elétrica só existe porque os muitos elétrons foram colocados em movimento pela força elétrica e essa força elétrica vem da existência de campo elétrico. Força e campo elétrico. Agora, o campo elétrico é o que existe no espaço entre as placas de a distância, porque entre as placas existe uma certa diferença de potencial. E aí, então, quando você olha para a diferença de potencial, para fazer o link entre o meu 220 volts e o teu 110 aí em São Paulo, se entre o 0 e o 220 você tem uma linha bem no meio entre o 0 e o 220, é o 110. Então, eu tenho uma diferença de potencial de 110 volts. Repara que é preciso mudar a distância entre as placas. E se eu pegar no meio entre o 0 e o 110, eu tenho 55 e assim sucessivamente. Então, veja, eu tenho uma relação em que a DDP produz a corrente elétrica. E é isso. Valeu! Espero que você tenha entendido o que é necessário para acender uma lâmpada.